Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui com mais um vídeo. Hoje um vídeo também diferente, né? Igual o último. Vai vir aí séries de código, fiquem ligados. Mas hoje é um vídeo assim mais descontraído. É um vídeo que eu queria há muito tempo fazer pra vocês, que é contando um pouco de como eu virei desenvolvedora, né? Acredito que isso é um vídeo muito interessante, principalmente pra abrir o canal, né? Mas eu já abri o canal aí fazendo código, fazendo um monte de coisa e tudo mais. Mas, enfim, hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha história, quem eu sou, de onde vim, como comecei a minha carreira. Basicamente vai ser sobre a minha carreira. E, bom, espero que vocês gostem. Quem se identificar ou quem quiser também contar essa história, manda aqui nos comentários. Eu gosto tanto de ouvir sobre a história das pessoas, saber de onde vieram, pra onde vão. Acho que é muito gostoso, acho que esse é o poder da comunidade, sim, né? Principalmente aqui no YouTube, da comunidade Dev, da gente conhecer, né, outras realidades, conhecer pessoas com histórias diferentes das nossas e crescer junto delas. Gente, socorro! Esqueci de falar durante o vídeo para vocês se inscreverem no canal. Então, já se inscreve, deixa seu like que me ajuda demais. Ativa o sininho, né? Para toda vez que eu publicar um vídeo novo, você receber a notificação. Vai vir uma frequência nova de vídeos, com vídeos de tutoriais, então já ativa o sininho aí e deixa seu comentário. Conta aí pra mim a sua história. Eu adoro ler a história da galera. Acho que a gente como comunidade é uma das coisas mais legais que tem. Conhecer pessoas de diferentes realidades e fazer amizade com elas. E é isso, bora pra mais um vídeo. Se inscreve aí. Basicamente, eu nunca fui boa em código, assim. Eu sempre tive muita dificuldade e a minha história, assim, começou sendo divertido, né? Eu comecei, assim, com programação, que na época eu não sabia que era programação, e lá para meados de 2012. E eu tinha 12 anos na época. E eu lembro que nessa época tava o auge, né? O Tumblr, todas essas coisas. E eu era fascinada pelo Tumblr, porque eu sempre gostei de ter um blog. Sempre gostei de escrever sobre as minhas ideias, sobre as famosas fanfics. Então, eu lembro que eu gostava muito. E eu ficava vendo que tinha alguns Tumblrs que tinham alguns estilos diferentes. E eu ficava tipo, nossa, interessante. Eu queria ter um Tumblr rosa. Eu queria ter um Tumblr que sai glitter do mouse. Eu queria ter um Tumblr que tem música quando alguém abre ele, né? E aí começou assim. E aí eu comecei a procurar. Primeiro eu fui que existia um tal de inspecionar elemento, né? E aí eu ficava tipo, interessante esse inspecionar elemento, eu ficava mudando as cores e isso era muito interessante pra mim, né? Eu lembro que era muito legal. E começou aí. Eu começava a mudar os estilos, mudar as cores. Eu lembro que algumas colegas da época pediam pra eu tocar os temas do Tumblr delas também. E eu lembro que isso era muito divertido de fazer. Era tipo um comércio, assim, foi meu primeiro freelancer. E era muito divertido. E eu lembro que esse mesmo computador que eu ganhei em 2012 fazendo esses freelas, pode-se assim dizer, foi o computador que eu usei até a faculdade. Que eu nem lembro se existe essa marca ainda, que é o Win, chama. Eu lembro que os meus ficaram muito felizes em ter me dado esse computador e eu só usei ele a fins de estudo mesmo, assim, na faculdade. Mas enfim, e começou assim, sabe, fazendo, eu me divertia muito. E isso aí durou uns anos. Foi aí que eu entrei pra ETEC, entrei pro ensino médio. A ETEC, ela é uma escola técnica que tem aqui em São Paulo. Geralmente é integrado com o ensino médio, então meus pais queriam muito que eu fizesse. Na verdade, eles queriam que eu fizesse informática. Só que para você entrar na ETEC, você precisa fazer um vestibulinho. Que é um vestibular, só que eles chamam de vestibulinho para ser mais amigável, né? E o curso de informática, ele era o mais, assim, concorrido. Ele era mega concorrido. Acho que era informática e administração. E eu nunca fui muito inteligente. Quer dizer, eu era esforçada. Mas, assim, eu lembro que eu tinha que estudar muito, fazer muitos simulados para me dar bem no vestibulinho. E como todo adolescente, a gente não se dedica muito, né, quando a gente precisa de algo. A gente só entende realmente quando precisa, acho que quando a gente vira adulto. E na época, assim, eu fazia alguns simulados, mas, assim, eu não me dedicava tanto. Então, meus pais resolveram me inscrever em automação industrial, que era um curso relativamente concorrido, mas não era tanto. Então, com o meu grau de, assim, intensidade nos estudos, acredito que meus pais acreditavam que eu dava pra passar. E, assim, graças a Deus eu passei na segunda chamada, então, assim, foi acirradíssimo, assim. E eu não tenho vergonha de falar disso, sabe? Eu acho que
a vida não é sempre estar em primeiro lugar. Eu acho que nem sempre quem tá em primeiro lugar significa um sinal de que vai ter vitória pra sempre. Eu acho que quem tá em último lugar também tem chances de passar e ter ótimas oportunidades na vida. Então, por muito tempo eu ficava me sentindo muito burra, achando que eu não ia ser uma pessoa de sucesso, porque eu nunca estava em primeiro lugar, porque eu nunca era muito, muito boa em alguma coisa. Mas é porque eu realmente não era boa nessas coisas e acredito que a matemática, essas matérias, elas são mostradas pra gente, né, desde pequeno, como coisas que você tem que aprender e acabou. Você não vê realmente como utilizar isso de uma forma divertida, ou às vezes não porque usar isso na vida adulta, então você acaba não se dedicando, que era o que acontecia comigo, né? Então, por conta disso, eu não ia bem. Mas assim, passei na ETEC e eu passava basicamente o dia todo na escola. Passava das 7 às 6, então era muito tempo. E era intercalado, né? Matérias do técnico com matérias do ensino médio. Então era muito divertido. Eu lembro que eu só fui realmente entender física na ETEC, porque como eu fazia automação industrial, eu tinha algumas aulas de eletrônica. E nessas aulas de eletrônica, a gente estudava bastante sobre corrente, e era o que exatamente eu estava estudando em física. Então, isso é uma das coisas que eu falo que é muito interessante, né? Da prática mesclada com a teoria. Como isso é importante, como isso faz, né? A gente fixar os assuntos, né? Então, começou aí minha relação com programação. Começou com o Arduino, então eu lembro que acho que estava em meados do segundo ano para o terceiro ano do ensino médio que um professor apresentou pra gente o Arduino, e eu era péssima nisso também, gente. Eu fico pensando assim, nossa, eu vim pra programação por muita insistência, porque se eu fosse pelo que as outras pessoas falavam de mim e do que eu falava pra mim mesma, eu não estaria aqui, porque nem eu acreditava que eu poderia realmente ser boa nisso. Mas enfim, eu lembro que a gente fazia alguns projetinhos bem legais com o Arduino, e isso era bastante divertido. Também tinha uma aula de programação no ensino médio, no segundo ano, que chamava CLPs, era computador lógicos programáveis. E eu lembro que era a matéria que eu mais odiava. Mas olhando hoje, assim, era realmente muito difícil, né? E não era um tipo de programação que a gente faz hoje, era bem diferente. Tinha que montar uns blocos, uns computadores, assim, da década de 90. Era muito doido, assim, era realmente muito difícil de entender. Mas era bem divertido. E, assim, bom, eu não achava que era boa, era basicamente isso, mas isso não me deixava de me esforçar, né? Então, eu me esforçava bastante, principalmente porque no último ano tinha o TCC, então eu lembro que eu e meu grupo, a gente tinha que usar Arduino, então eu tinha que me esforçar para entender, para poder montar o projeto, para poder entregar e tudo mais. Mas, assim, não era boa nisso. Mas uma coisa que eu digo que a ETEC me trouxe bastante, professores muito bons que fizeram acreditar na minha capacidade. Era algo que, assim, fez muita diferença. Eu tive professores incríveis em todas as matérias possíveis. Eletrônica, programação, matemática, história. Eu lembro com muito carinho de todos os professores da ETEC e eu posso dizer também com certeza que foi com a ajuda deles, assim, e com a inspiração, o amor que eles tinham pelo ensino, que eu ensino hoje também. Eu falo isso, assim, para uma professora que eu tenho contato até hoje, que é a Roberta, que, assim, o ensino, assim, ele abre muitas portas, e quando um professor, uma professora fala com carinho, fala com respeito, te mostra, assim, oportunidades que aquela matéria te dá, eu acho que isso... E quando você vê aquele aluno crescendo depois daquilo que você explicou, eu acho que isso não tem preço. Então, obrigada, professores da ETEC. Eu quero deixar essa carta aberta aí, porque realmente fez uma baita diferença na minha carreira. Bom, enfim, né? Teve muitas dificuldades e no fim de 2017 chega a época do Enem. E foi quando eu fiz o Enem, né? Eu lembro que eu estudei muito, só que como muitas pessoas, estudei nas últimas semanas perto do Enem. Ou seja, era muito difícil de eu me dar bem, porque tinha pessoas que se dedicavam tipo, o ano todo, praticamente, fervorosamente, para ter um bom resultado no Enem, ter, enfim, uma boa performance. E eu estudei, assim, nas últimas semanas, mas, assim, eu estudei muito. Eu lembro que eu ficava a noite toda estudando e eu tive uma nota, assim, até que boa. E eu achava que eu poderia passar numa federal. Só que eu não passei. E, assim, com o direito, né, pelo menos na época, ou era numa faculdade federal, no meu caso, ou não era, porque as faculdades particulares eram muito caras, as bolsas das faculdades, elas não cobriam nenhum percentual do que dava pra pagar, porque meus pais, na verdade, não iam conseguir pagar nada, assim, né? Porque eu lembro que era uma época muito difícil, assim, da minha vida lá na minha família, então não ia simplesmente dar pra pagar. Ou eu passava numa federal, ou eu
escolhi outra coisa. E foi uma época muito difícil, assim, da minha vida. Eu lembro que eu me via sem opções, assim, de carreira, do que eu fazer. E o meu pai conversou comigo, ele falou assim, filha, lembra que você gostava bastante de mexer com Arduino, que você gostava de mexer com os seus blogs. E o meu pai, ele sempre quis trabalhar nessa área de tecnologia, mas ele nunca teve oportunidade. Porque ele me teve muito cedo, meus pais também, enfim. Então, eles não tiveram tempo, assim, pra se dedicar na carreira. E meu pai, o sonho dele era ser, assim, da área de programação. E ele falou assim, por que você não tenta, né? Jogou, assim, a bola. E como eu não tava, assim, opções, eu falei assim, vamos ver no que dá. E eu lembro que teve uma palestra de uma faculdade chamada Bandtech, né? Que hoje é SPTech, né? Que eles tinham aí uma promessa de você ter um estágio garantido. Então, você tinha 6 meses de bolsa 100%. Então, você se dedicava. E os alunos com as melhores notas, na verdade, se você tivesse as melhores notas, você era indicado para as empresas, né? Por estágios. E eu lembro que eles também tinham, assim, a promessa de ter um grupo de psicólogos que iam analisar seu perfil para poder te indicar para melhor vaga e tal. E eu falei assim, gente, é isso que eu preciso. Caiu assim como uma luva pro que eu precisava. E eu lembro que eu teve vestibular para passar nessa faculdade. E eu passei 100% de bolsa. Uhul! Foi tudo. E começou assim. Foram 6 meses, assim, decisivos. Eu lembro que a primeira linguagem de programação da faculdade foi o C#. E eu fiquei, assim, incrédula, porque eu acho o C# uma linguagem incrível para começar. Eu lembro que eu aprendi muito. Eu tinha um professor de lógica de programação que ele era muito fera, explicava super bem. E eu lembro que foi algo que foi, assim, eu fui me ressignificando com programação. Mas eu ainda assim não era muito boa. E por eu não ser muito boa, às vezes não tirar as melhores notas, eu não me dedicava. E isso foi um problema que eu fui, assim, melhorando conforme o tempo, sabe? Depois que a gente vai crescendo, vai ficando mais adulta, eu pelo menos fui percebendo que não é só porque eu não sou boa de cara naquilo que eu não posso ser boa naquilo. Se eu realmente ter sangue nos olhos e estudar de verdade. Então, foi assim. Durante 6 meses, a gente teve aulas de diversos temas. Eu lembro que teve aula até de Scrum, agilidade. Então, era uma faculdade, assim, muito, muito massa. Eu indico bastante. Posso deixar o link aqui nos comentários da SPTech. Foi uma faculdade, assim, sensacional, assim, pra mim. Me ajudou muito. E, só que, assim, no estágio, eles me indicaram pra área de negócios. Então, eu, assim, no começo eu achei que era pra ser isso. Que era pra eu ser da área de negócios, análise de requisitos, provavelmente uma PM. Então, eu achei que era pra ser isso, né? Eu falei assim, é isso, eu sou essa. Só que, assim, eu entrei no estágio e não me identifiquei, né? Eu lembro que eu ficava muito triste porque eu não sentia que eu tava performando, eu não ia trabalhar feliz. Eu sentia que não era aquilo que eu queria. E nessa época, que era 2018, foi quando eu comecei a conhecer os meetups. Eu lembro que o primeiro meetup que eu fui foi do HTML São Paulo. Começou no HTML São Paulo, depois eu conheci o Nerdzão, depois eu conheci o Nerd Girls, conheci o Makers Code. E eu tava indo nesses meetups e eu via que eu gostava de programação. Existiam muitas outras coisas que davam pra fazer. E eu lembro que eu comecei a gostar mais do Java pela comunidade do Dev Java Girls. Eu falava assim, gente, tem tanta mina incrível fazendo coisa com Java, que legal. Só que mesmo assim eu ainda ficava um pouco receosa, porque tinha contrato do estágio com a faculdade. E eu falava, pô, você tem que terminar o contrato e tal. E aí aconteceu um incidente na minha família. E assim, gente, incidentes, quando acontecem essas coisas que a gente realmente não espera, é desesperador. E eu lembro que eu me vi na mesma realidade de quando eu tinha acabado de sair do ensino médio. Então, assim, só pra resumir, para não ficar um vídeo muito triste, meu pai sofreu um acidente de moto, e na época já não tava financeiramente muito bom lá em casa. O dinheiro que eu recebia do estágio não dava pra pagar metade das contas. E aí, juntou com o acidente do meu pai, e eu me vi numa cadeira de tipo, cara, eu preciso ajudar mais aqui a minha família, porque tem que ter algum jeito. Meu pai tá no hospitalizado, meu pai tá na UTI, minha mãe, ela tá tentando se virar do jeito que dá. Eu lembro que, tipo, a única linguagem que eu tinha mais familiaridade era C# ou Java. Aí eu preferi pro Java, justamente porque eu conhecia a comunidade, eu gostava bastante das meninas, e eu me identificava, eu falei assim, e eu me dei um prazo, meu prazo era 1 mês, e eu tinha 1 mês pra estudar, pra testes, e passar em algum. E pagava bem, e era o que eu precisava de dinheiro na época. E eu falei assim, se eu não gostar, eu fico até um tempo, até ajudar a estabilizar as coisas aqui em casa, depois eu vejo o que eu quero aí de novo.
né? E eu lembro que eu pesquisei muito, mergulhei muito nesse ramo aí de processos seletivos e tudo mais. Só que assim, eu era iniciante ainda, então assim, eu não manjava muito da web, né? Mas eu passei um mês inteiro, eu me senti estudando para Enem, assim, porque eu fiquei um mês, assim, estudando dia e noite naquele computadorzinho de 2012. Era sofrido, mas eu tirei água de pedra porque ela foi, assim, um dos momentos que eu falo mais revolucionários da minha vida. Foi quando eu reconheci que eu não preciso ser necessariamente boa para ter aquilo. Mas, se eu quiser, eu consigo ser boa. Aqui, a partir do momento que eu acreditei em mim, parece ser meio clichê, mas realmente foi isso. Quando eu acreditei em mim, coloquei um objetivo. E, claro, tinha uma dificuldade que estava atrás de mim, mas eu coloquei um objetivo. Falei assim, cara, tem que ser isso, tem que dar certo. Se não der certo, eu vou ter que fazer dar certo, porque é a única opção que tem, né? Tipo assim, no fim do poço a gente já tá. Pior que isso não fica, né? Então, eu lembro que era uma época que eu recebia muitos nãos, muitos nãos. Eu lembro que via teste de contratação para júnior pedindo teste, TDD, pedindo microserviço. Eu ficava, gente, eu não sei isso, não sei como aplicar. E eu lembro que o primeiro emprego que eu passei era um emprego que o exercício era para resolver um problema com o algoritmo, né? E bom, foi o que eu passei. E foi um emprego assim que eu mergulhei também. Mergulhei bastante na regra de negócio, bastante para entender sobre como que funciona o Java no mundo corporativo, o Java na web. E, bom, foi assim. Depois dessa empresa, eu entrei no Itaú, no banco, e foi um momento, assim, decisivo na minha vida, que eu vi realmente como que funciona o Java em larga escala, né? Como que funciona o Java, assim, em sistemas bancários para pessoas jurídicas, que na época eu era da parte de PJ. E, assim, foi o ápice, assim, e desde então é a dica que eu dou pra vocês, gente. Mergulhem. Se alguém disser pra vocês que vocês não são bons em algo, não acreditem. Porque eu lembro que nessa época eu ouvia professores falando assim, você não é boa nisso, você não vai dar certo nisso, e você precisa se decidir. E aí eu ficava pensando, tipo, primeiro eu ficava muito brava, eu falei assim, gente, o que essa pessoa tá falando? E depois eu falava assim, cara, eu tenho duas opções, ou eu fico muito pistola com a vida, ou eu torno disso algo sustentável pra mim e mudo a minha realidade. Então, é o que mudou desde então. Hoje eu falo assim que eu tô muito feliz com tudo que eu conquistei, e eu acho que esses momentos de crescimento da carreira, eles são muito necessários pra gente, é muito importante a gente respeitar o processo, né? A gente entender que o processo é necessário. Mas eu confesso que quando a gente tá nesse processo, a única coisa que a gente quer ver é o fim do túnel, sabe? Porque a dificuldade, ela é realmente difícil, né? Ainda mais na realidade do país que a gente vive, né? Mas, basicamente, foi assim. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Conta aí o que você achou. Basicamente é isso. Prazer em conhecer vocês, posso dizer. E me conta aí nos comentários a história de vocês, o que trouxe vocês pra programação ou pro Java. Bom, é isso. Esperem vídeos aí de código nos próximos. Prometo a vocês. Tem muita coisa legal vindo por aí. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até já!